Olá, professora Carla Letusa, em mais uma videoaula sobre pontuação, mas dessa vez nós vamos trabalhar o uso das aspas. Observem bem, o uso das aspas. Então, para que a gente trabalhe o uso, nós temos que ter alguma referência, algum texto base que a gente possa utilizar aqui para que a gente possa observar esse uso na escrita. Peço então que vocês voltem no meu canal e assistam um vídeo sobre o texto Uma Vírgula Muda Tudo, onde eu contei a história de 4 personagens que estavam concorrendo a uma herança e como eles pontuaram cada um à sua maneira, eles estão decidindo aí para quem vai essa herança. Então é importante que a gente contextualize as orações, os parágrafos que a gente vai analisar aqui dentro de um texto, dentro de uma situação. Desta vez é um texto narrativo. Então voltem lá, assistam a videoaula com o texto, curtam a leitura, voltem para cá e vamos trabalhar as aspas, certo? Então, dentro da pontuação, o uso das aspas, contextualizado, ok? Vamos passar então para essa próxima fase, que é vocês observarem o uso das aspas que está destacado em vermelho. Então, aquelas aspas que estiverem em vermelho, vocês vão observar. Deixem os outros sinais de pontuação que estão ali, porque eles vão fazer parte da explicação das próximas videoaulas, certo? Primeiros exemplos, então, as orações. Nessa primeira fala, vocês veem que ela tem travessão, é o senhor Dólar, lá do texto, quem está falando, e ele diz assim: Meu Deus, estou partindo desta para outra vida. O que está em aspas vermelho? Aqui, essa expressão colocada, sublinhada aqui. Partindo desta para outra vida é uma expressão, um eufemismo que serve para amenizar o sentido, neste caso aqui, o sentido de morte. Ao invés de dizer estou morrendo, ele disse estou partindo desta para outra vida. Uso de aspas, então, porque eu quero enfatizar ou destacar um discurso, uma expressão dentro do meu texto. O padeiro, que pediu cópia do testamento original, puxou a brasa para a sardinha dele. Mesma situação desse exemplo anterior. Eu destaco esse dito popular, que é o de puxar a brasa para a sardinha, quer dizer, ele só pensa nele, porque eu quero enfatizar esse discurso dentro do meu texto. Eu quero dar para ele um efeito de sentido determinado, tá? Então eu chamo a atenção dele através do uso das aspas. Já a próxima oração, ela traz um exemplo um pouco diferente, que é usar aspas em alguma palavra. Enfim, eu quero enfatizar a palavra ricaço porque ela ela está num nível acima de riqueza do que a riqueza normal. Então, ele não é rico, ele é ricaço, ele é mais do que rico. Se eu quero enfatizar uma palavra, e essa palavra, ela pode ser irônica, ela pode ser uma gíria, ela pode ser alguma coisa que eu queira exagerar dentro do meu texto. Então eu vou utilizar essas aspas para fazer isso, para dar esse efeito de sentido, ok? A ironia é uma figura de linguagem que a gente utiliza quando a gente diz uma coisa querendo dizer outra, tá? A gíria é uma palavra utilizada mais informalmente dentro de alguns grupos, de algumas tribos, da nossa sociedade, enfim, ela tem um significado partilhado e mais informal muitas vezes, tá? Então, percebam que nós temos aqui alguns efeitos que a gente quer dar neste uso específico de aspas. Os próximos exemplos ainda são as aspas utilizadas em vermelho. Nesse caso, olhem o parágrafo. A irmã, que chorava sem parar, ironicamente chegou em seguida dizendo: Ai, que tristeza! E pontuou assim. Esse ai, que tristeza aqui indica o início de uma fala, que é a fala da irmã que chorava.
Ai, que tristeza, é ela quem está falando. Então, esse uso de aspas aqui nós justificamos porque nós queremos, da mesma forma como a gente vai usar um travessão para indicar o início da fala, eu posso utilizar também dentro do parágrafo a minha fala entre aspas. Também posso fora do parágrafo. Fora do parágrafo, então eu vou construir um outro parágrafo, onde eu vou respeitar o recuo, vou colocar o travessão e insiro esta fala desse personagem. Então, essas aspas aqui, elas têm o mesmo efeito do que o travessão quando a gente utiliza no texto da gente. Então, vão anotando aí quais são os tipos de uso que nós tivemos lá no slide anterior e nesse daqui agora, para que a gente possa passar para o próximo. Nesses próximos exemplos, aí chegaram os descamisados da cidade, deletando as falas anteriores. Deletar, ele é uma palavra que vem, que é um verbo que significa apagar. Então, quando eu quero destacar uma palavra que é um estrangeirismo, que vem de outra área, por exemplo, essa que vem da área da informática, eu uso ela entre aspas, porque eu posso pensar que não são todas as pessoas que conhecem esta palavra, que sabem o sentido dela, principalmente aquelas que têm resistência à informática, às tecnologias, né? Outro exemplo, um deles, muito sabido, com certeza fez a interpretação. Quero destacar essa expressão. Quero colocar aqui uma característica entre aspas para enfatizar, para que o meu leitor preste atenção neste detalhe no meu texto. Esse é o efeito, então, quando eu uso estas aspas. Olhando para trás nos slides anteriores, então, nós temos vários efeitos de sentido que a gente quer dar. Nesse slide, vocês vão observar o uso das aspas em azul, para que a gente possa conversar sobre isso. Então, quando eu quero fazer uma citação direta, uma transcrição, neste caso aqui, o que é uma transcrição? Eu pego alguma coisa que está num outro texto, que é de um outro autor, que é de alguém que não fui eu quem escrevi ou que falei, eu vou sempre usar entre aspas. Nesse caso aqui, cada uma dessas frases, desses parágrafos, eu utilizei com aspas azuis, porque não são de minha autoria. Se eu não utilizar essas aspas num trabalho científico, numa produção textual dissertativa, qualquer outra produção textual que eu vá fazer, e não colocar a fonte, eu estou cometendo um crime, que é o plágio. E não estou produzindo conhecimento, eu estou copiando. Simplesmente eu estou indo lá, copio, colo. E esse não é um dos procedimentos mais adequados quando a gente vai produzir qualquer texto, colocar a nossa opinião ou fazer qualquer análise. Nesse caso aqui, estamos fazendo uma análise linguística do uso das aspas, dos seus efeitos. Poderia ter posto uma aspa, abrir uma aspa no início, né, da minha transcrição e outra no final, para que eu possa dar então essa informação de que eu estou usando uma informação que não é minha. Uso uma citação direta ou uma transcrição. Ok, então esses foram os usos das aspas que eu pude analisar com vocês, que estão presentes neste texto, que é Uma vírgula muda tudo. Espero ter ajudado vocês com esse estudo e façam esse exercício que eu estou indicando aí para vocês, que é muito simples. Saibam que pontuação, se a gente não praticar, a gente não consegue perceber o efeito de sentido. Quanto mais eu leio, quanto mais eu escrevo, melhor fica o uso dos sinais de pontuação na minha escrita. Para vocês praticarem, deixo aí para vocês um exercício, que é o de numerar a primeira coluna na segunda, percebendo o contexto de cada uma dessas orações e fazendo aqui a seleção para a segunda coluna. Anotem, parem a imagem, anotem,
a ordem aqui para que vocês possam corrigir no próximo slide, tá? Então a resposta é: qual é a letra E para quando uma frase, uma oração quiser enfatizar uma expressão irônica? Na letra E se diz assim: você é muito engraçadinha. Não estão querendo dizer que a pessoa é engraçadinha, estão querendo dizer o contrário. Então é uma expressão irônica. A letra C mostra uma citação direta. O autor relembrou, então eu penso, logo existo. Ela pode ser uma expressão usada entre aspas, mas se não tiver qualquer outra opção para a fala do personagem, também podemos nos enganar aqui, né? Podemos colocar esta oração para o uso da citação direta. A próxima é a letra B, porque aponta uma fala de alguém. O advogado disse ao herdeiro: agora você está rico, entre aspas. Então, aponta uma fala de outra pessoa nesse discurso. A letra D destaca uma palavra inventada. Então, twittar vem de Twitter, né? Um aplicativo aí, né? Que auxilia no diálogo em tempo real, né? Twittar é uma palavra inventada, é um neologismo. Então, twittar também poderia ser um estrangeirismo, mas nesse caso aqui, para fechar as alternativas, é uma palavra que eu vou analisar no sentido de ser um neologismo. A letra A, ela destaca uma palavra estrangeira, procurar na web. Web existe, é da língua inglesa, então por isso que não é uma palavra inventada, vem de outra área e é uma palavra estrangeira, um estrangeirismo. A próxima, a letra G, aponta uma gíria. Então, não rolou, acho que não rolou a venda de lanches. Não rolou está no sentido aqui de não deu certo. Então, a gíria é uma palavra utilizada aqui de uma maneira mais informal e que me dá um sentido partilhado com outros falantes, com outras pessoas, e que é utilizada exatamente nesse sentido mais informal. A última, para enfatizar um discurso, uma fala, uma expressão, eu tenho aqui o uso de aspas na letra F. Você sabe que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, uma pessoa conversando e que trouxe um discurso, né, uma expressão de fala, uma expressão popular aí para o discurso. Observem sempre que tem pega-ratão nas questões. Sempre eu tenho que analisar o contexto para que eu possa analisar a segunda, então, a primeira e a segunda opção para a resposta adequada. Agradeço a vocês a atenção, espero ter contribuído de alguma forma com professores, com alunos, enfim, meus colegas, meus queridos alunos aí. Estou com saudade de vocês, de estar na sala de aula. Espero que todos estejam com bastante saúde, que eu reencontre vocês todos com bastante saúde. Estamos aí em isolamento, então que esta videoaula sirva à continuidade dos estudos de vocês. Um grande abraço no coração de todos.